Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Hoje vamos costurar juntas essa saia de cetim. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, eu usei 2,10 m de tecido aqui. Eu já tinha comprado esse tecido numa black, né? Então o metro do tecido saiu por 2 e pouco. Então vocês imaginam, essa saia saiu por menos de R$ 10, uma saia de cetim. Ele é um cetim com elastano, um cetim comum. Eu comprei até para testar mesmo, né? Mas vocês podem fazer com outros tecidos também, como cetim gloss, cetim fosco, que vai ficar mais bonito ainda. Ela vai ter mais caimento, porque o cetim, ele dá uma armada, né? Por mais que ele tenha um elastano, ele arma um pouquinho mais, porque ele é mais grossinho. Mas então vocês imaginam fazer ainda com um cetim com um caimento melhor, né? Então a gente corta ela no diagonal para ela ficar com mais elastano também, mais confortável aqui, e para ela dar esse caimento aqui embaixo também melhor, né? Então, a esse modelo eu não usei ele forrinho, tá? E a gente fez ele cos com elástico. Até mostro pra vocês aqui na live, eu tinha feito ele com cos com revel, porque eu não queria nenhum recorte nela aqui, mas não fica tão bonito, até porque ele fica virando aquele cos e a gente não quer que passar costuras aqui, né, pra ele não aparecer. Então eu mudei e fiz ele com um cos com elástico, que eu acho sempre uma maneira fácil de mostrar pra vocês, né, rápida de fazer e com um custo bom também, né. Então por isso a gente começou com cetim com elastano, mas vocês podem ter outras opções de modelos de cetim, né. E eu acho que o modelo com elástico fica uma forma mais fácil de vocês fazerem, tá? Com o revel não aconselho por a questão dele virar, porque como o cetim ele escorrega, então por mais que a gente segure ele aqui do lado, ele quer virar aquela partezinha de cima, né? Talvez fazendo ele com forrinho também, o forrinho pesaria mais, né? E assim ele não ficaria virando. Mas mesmo assim, né, por a gente botar uma blusinha ali por dentro, ele acaba escorregando mais e saindo ali pra fora. Eu acho que essa é a melhor versão mesmo pra gente fazer com elástico. Também tem a opção de vocês fazerem com pencezinha, com zíper, né? Tudo são, cada caso é um caso, eu sempre falo para as gurias, né? Cada caso é um caso, então a gente tem que avaliar. Essa é a forma, eu acho, mais rápida da gente fazer ali, mais fácil também. Mas poderia fazer as pencezinhas com zíperzinho. Porém, com o zíper ele é mais grosso, eu acho que ele arma, já que é um tecido fininho, né? A gente vê muitas saias dessas de cetim que ele acaba armando aqui do lado, por mais que a gente bote atrás também nas costas, né? Ele acaba armando por ser mais grosso, que o cetim é um tecido leve, né? Por isso eu achei melhor fazer ela com o elástico. Como a gente corta ela no sentido em diagonal, ele no sentido enviesado, né? A gente não precisa deixar esse cos tão fofo assim, né? Então ele vai poder ser um pouquinho menor, que ele vai esticar ali, né, também. E vai acabar se encaixando e não vai ficar tão fofinha ali aquela saia. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente tem 2,10 então do tecido, tá? Mas 2 metros é suficiente para fazer esse modelo. 2,10 para quem quer uma um pouquinho mais compridinha, né? E a gente vai botar a auréola com ela mesma, então não é com o outro lado, a auréola com ela mesma, direito com direito, o tecido, e eu vou dobrar ele para ela ficar assim em diagonal, porque a gente vai tirar ele enviesado. Ali eu já vou tirar frente e costas juntos da minha saia, tá? Então tem que ajeitar bem essa saia ali, para não ficar emboladinho o tecido ali na dobra, né? Sei que eu vou pro chão até para ter mais espaço, né? Para aquele tecido ficar todo ali lisinho, né? Porque em cima da mesa ele fica pendurado, fica ruim, então a gente tem que ter uma mesa bem larga, né? E bem comprida também. Então é melhor para você sempre ir pro chão ali para ajeitar bem aquele tecido. Cuidar bem na dobrinha, que ele não pode ficar afastado um do outro, né? Eles têm que estar bem encontradinhos, vocês sentem ali a diferença, tá? A gente vai pegar um molde básico de saia, tá? E daquele molde básico de saia, a gente vai dar uma afastada ali em cima. Então, marquei ali 3 centímetros da ponta de cima ali do meu molde, porque na cintura lá tava cintura por 4, mais 3 da pence. Então, descontei 3 da pence ali pra fora, pra ele dar uma abertura naquele minha dobra, pra ele dar mais rodado ali embaixo, tá? Ali acabou o meu pozinho do giz, né? Vocês podem encher com talco também. A gente vai riscar toda a volta dele ali. Primeiro eu risquei uma saia básica, ó, toda a volta dele bem na dobrinha, ele bem certinho, e fiz uma marquinha de onde eu queria que ela começasse a abrir, mais ou menos uns 40 centímetros pra baixo, tá?
Na parte de cima, agora eu dei uma afastada nele, não muito, tipo uns 3 dedinhos ali embaixo. E eu deixei afastado lá em cima 3 centímetros fora lá da pence, ó. Porque para ele dar aquele diagonal mesmo para fazer o caimento da minha saia, tá? Ali eu medi o máximo que dava da minha saia, que deu mais ou menos uns 70 centímetros, 80 centímetros de comprimento da saia ali, né? Pra fazer mais uma midi, né? E eu vou medindo desde lá de cima todo ele o mesmo tamanho, pra ela ficar tudo o mesmo tamanho, tá? Na ponta também eu posso dar uma subidinha de 1,5 se achar necessário, né? E ali, naqueles 40 centímetros para baixo, eu vou deixar igual a minha saia, como ela era molde base. Ela ficou toda justinha e só a partir daqueles 40 centímetros ali para baixo que eu vou dar aquela afastada ali que o meu molde vai mudar. Então parece meio confuso no início, né, gurias? Mas a parte de cima, ela vai ficar toda certinha, porque eu quero que ela não afaste aqui no meu quadril, né? Ele fica exato o tamanho do meu quadril. E na parte de baixo, como eu quero que ela dê aquela abertura, vai ficar tipo um sereia, assim, né, a nossa saia. E agora eu tô cortando todo ele com 1 centímetro maior na volta, tá? Ali já botei o tamanho da minha bainha também, né? Então já corto ele exatamente, senão eu boto mais o tamanho da bainha, tá? O resto no corpo, tudo tô cortando com 1 centímetro maior na volta, que é o que eu vou usar de costura, porque a base do meu molde ali, essa modelagem básica a gente aprende lá dentro da comunidade, né, gurias? Aquela base de saia, né? A gente pegou uma base de saia e só alterou ali para ficar mais rodadinho, porque como o tecido no diagonal, a gente já consegue que ele tenha um elastano maior daí, apesar de ser já um cetim com elastano, tá? Ali na parte de baixo da saia, eu botei de novo o meu cos ali em cima, ó, só para dar o ângulo da lateral e marquei 7, 7, 7 todo ele ali, né? Pode ser de 7 a 10 para fazer aquele revel, aquela limpezinha pra gente fazer lá em cima, tá? Então, assim, quando eu abro ele, já dá pra ver o caimento dela. Olha como fica bonito que ele fica aqueles gominhos. Aquele gominho do meio ficou porque eu afastei ele ali na dobra. Isso que dá a diferença lá na modelagem. Porque ali na lateral eu já tava abrindo ele, mas se eu abrir também um pouquinho ele no meio, fica melhor ainda o rodado, né? Então agora a gente vai primeiro no overlock, porque cetim desfia bastante, né? Então a gente tem que passar o overlock toda a volta dele. Pra trocar as linhas, a gente sempre vai cortar rente ao rolo e dar o nozinho, né? Pra transformar numa linha nova. E ali a gente vai passar então o overlock na volta deles, pra eles pararem de desfiar, né? Tem diferença da linha reta para a linha de overlock, né, gurias? A linha de overlock, ela é uma linha mais desfiada, por ela ter mais elastano também, né? Para ceder junto com o tecido, né? Essa eu tô usando uma overlock 4 fios, mas vocês podem também usar uma overlock 3 fios, né? Para puxar as linhas ali, é bom a gente afastar os pratinhos para ajudar ela a andar ali, né? Na agulha, sempre tirar as linhas da agulha, porque aquele nozinho ele não passa na agulha, né? Então a gente tira da agulha e depois vai colocar ali com a pinça. Essas linhas que vão na agulha são linhas iguais a gente usa lá na máquina reta, que ela não desfia, né? São linhas comuns. Por mais que a gente vai usar uma overlock 3 fios, ela também, a que vai na agulha, sempre é a mesma da máquina reta, tá? As outras duas que são de overlock vão por baixo, né? Que daí ela dá aquele elastano. Aqui a gente vai passar overlock somente nas laterais, porque a gente vai botar o revel ali para esse acabamento, tá? Então eu vou passar overlock só nos ladinhos. Cuidar para vocês não cortarem nada do tecido de vocês, é só os fiapinhos mesmo, né? Ou do cortezinho ali que às vezes fica picoteadinho, daí já sai aquele picoteadinho ali do lado, né? Pra emparelhar ele. E depois que vocês costuram, é bom sempre a gente passar a mão ali, ainda mais que ela tá cortada no diagonal, gurias, porque daí ela dá um elastano, né? Porque é pra ela ficar confortável também essa saia. Porque por mais que ele seja um tecido com elastano, ele não fica com tanta elasticidade. Vocês botando no diagonal, o caimento fica mais bonito e ela dá mais elasticidade também, que é no viés, né? Que a gente fala cortar no viés também. Então, depois que vocês passam o overlock ali nos lados, a gente passa a mão ali do lado para ver se a linha não tá correndo, eu falo no meio daquela overlock. Se aquela overlock tá regulada para aquele tipo de tecido, né? E daí, assim, se ele estourar, a gente passa só naquele pedacinho onde ele estourou. E se não, segue passando do outro lado também. O segredo é também a gente esticar bem na frente e atrás, que daí ela não vai estourar também aquela linha. Mas se caso a gente passar a mão ali e estourar, depois é só passar naquele pedacinho.
que eu sempre falo para as gurias, o melhor é vocês adaptando o tecido, né? A máquina de vocês está regulada tanto para malha quanto para tecido. E vocês vão regulando a mão de vocês, você tem que esticar mais ou menos, né? Porque senão, você ficar toda hora mexendo, você acaba desregulando a máquina, né? Então, no revel ali, a gente vai fazer a mesma coisa, nas laterais e vai passar na parte de baixo também. Como que eu sei onde que é a parte de baixo? Que é a parte maior ali do meu revel, onde tem aquele bico ali embaixo, é a parte maior, porque a parte menor fica pra cima na cintura. Como vai ficar embutido ali, né, na cintura, por isso que a gente não tá passando na parte de cima, não passou tanto na saia quanto nessa parte do revel também, tá? Quem for fazer a bainha vira e revira lá embaixo, não precisa passar overlock embaixo da saia. Quem vai fazer a bainha virar só uma vez, só 1 centímetro, daí já pode passar na parte de baixo lá da saia, pode passar overlock também, tá? Agora a gente vai passar a linha aqui na máquina reta. Isso tudo tem lá dentro da comunidade, de Itagurias, da nossa comunidade. Tem o beabá da costura, né, que a gente fala, tanto para a escolha da máquina de vocês, né, ajudando vocês, qual máquina seria melhor para vocês escolher. Eu falo cada caso é um caso, né? Ali como que passa a linha na máquina, vem lá de cima, dá a volta, vai lá em cima de novo, né? Tudo tem o beabá, assim, explicando devagarzinho ali para vocês, né? Aqui mais pra gente relembrar detalhezinhos, né? Como enche a bobina, tudo isso tem lá dentro, tá? Então, ali a gente botou a linha na máquina reta, para botar sempre a linha de cima ali na agulha e para laçar a linha de baixo, que é uma coisa que você sempre me pergunta. Segura a linha de cima e gira o volante lá para laçar a linha de baixo, né? Que daí não fica aquele embolado no início. Ali eu cortei o meu elástico, o elástico é o tamanho da circunferência da cintura, menor, umas de 6, 8 ou até 12 centímetros, dependendo da tensão do elástico de vocês, tá? Que é 2,3 a gente fala, né? A medida do elástico comparado à cintura. Mas senão vocês podem pegar a medida da cintura e diminuir de 6 a 8 centímetros. Se for aquele elástico muito levezinho, pode diminuir até 12 centímetros, né? Então, ali eu transpassei 2 centímetros daquele elástico e vou fazer um quadradinho com um xizinho no meio, que a gente também aprende lá na nossa bermudinha, né, gurias? É tudo bases que a gente já fez ali, né? Que agora a gente só tá relembrando detalhezinhos para fazer o acabamento dessa peça, tá? Então, fez o quadradinho lá com o xizinho no meio para tá pronto o nosso elástico. Agora a gente consegue encaixar a nossa saia ali. Lateral com lateral, direito com direito o tecido e vamos botar pontinha com pontinha. Eu encaixei ela lá na ponta da máquina e pego lá na outra ponta da minha saia e venho seguindo todo ele encaixando no meu dedo, ó. Porque daí assim eu vou soltando aos pouquinhos ela pra máquina e vou costurando todo ele. Por já ter mais prática, tá, gurias? Com o tempo, vocês vão ver, alfinete é vício, eu falo, né? Quanto mais vocês botam, mais querem botar. Então, no início, a gente bota alfinete, mas tentem não botar muitos. E sempre bota um alfinete lá em cima, um lá embaixo, um lá em cima, um lá embaixo. Porque vocês cortaram junto, então eles têm que encaixar. Se não encaixar, tira, desmanche e vão passar de novo, tá? Pode passar por cima do alfinete também, ou deixar o alfinete de pezinho, uns 2 dedos mais pro lado, né? Mas sempre vocês vão esticando bem de um alfinete a outro para ele encaixar. Vocês viram ali que eu passei a mão, ele estourou a costura, eu tive que passar um pedacinho de novo, porque é de não esticar bem ele. Quanto mais vocês esticar na frente e atrás, né? Melhor vai ser, porque como ela tá cortada no diagonal, né? Senão ela acaba ali cedendo depois o tecido e acaba estourando a nossa costura, né? Por isso que a gente tem que fazer esse testezinho antes de já passar para a próxima costura, né? Porque senão depois quando eu vestir vai esticar e estourar, daí fica aquele buraquinho na peça, né? Então, cuidem para ficar bem pontinha com pontinha, para não escapar nenhum tecidinho ali, né? O tecidinho de baixo. E sempre aquela largurinha da sapata costurando 1 centímetro de costura, porque lá na hora do corte a gente calculou que a gente ia gastar 1 centímetro de costura. Então, a gente tem que gastar esse 1 centímetro de costura, senão vai ficar muito grande, né? Então, vou costurar ele 1 centímetro toda a volta dele, dando retrocesso sempre no início e no fim, né? E esticar bem, ó, na frente e atrás, para depois ele não acabar estourando, né? Às vezes, por mais que a gente estique bem ali, às vezes passar a mão ali, agora eu passo a mão todo ele, ó, pra ele ver se não vai correr aquela linha, né? Porque se a linha correr ali, ela vai estourar no final, vai chegar no final e estoura, e daí a gente passa naquele pedacinho onde ela estourou, tá?
que é só refazer aquela costurinha ali, ó. Ó, estourou um pedacinho bem no finalzinho, que ainda não foi, mas foi menor, ó. Então, faltou um pouquinho mais a esticar ele, tá? Mas não tem problema, é só passar ela novamente, só aquele pedacinho, tá? Feito isso, a gente tem que marcar os meios ali depois da frente das costas para encaixar esse revel, tá? Então, o revel a gente vai fazer como se fosse uma sainha pequenininha. Vai fechar as laterais dele também. Então, eu botei o tecido direito com direito e fechei as minhas laterais do revel ali, dando aquele retrocesso também no início e no fim. Por mais que é um pedacinho pequeno, eu também puxo ele, agora para não estourar aquela costura, tá? Qualquer coisa, vocês podem botar alfinete ali também, né? Para vocês passarem, para não acabar sobrando uma ponta e a outra, né? Mas tem que se encaixar todos eles. Feito ali as costurinhas, tá pronto o meu revel e pronta a minha saia, eu já consigo encaixar com a minha saia ali. Tá, então eu vou cortar esses fiapos tudo, né, pra não atrapalhar de overlock de linha reta. E vou marcar o meio. Botei costura com costura e vou dar um piquezinho no meio, nos dois, tanto na frente quanto nas costas, né, ali do meu revel. Aquele piquezinho sem ser muito generosa, né, a gente fala, porque senão fica mais difícil depois da gente passar pelo aquele piquezinho, né. Na saia eu tô fazendo a mesma coisa, eu juntei costura com costura e já dei um pique pegando junto frente e costas ali. Que assim eu dividi a minha cintura em 4 partes. O meu revel também eu dividi em 4 partes. Assim eu consigo afastar uma costura para cada lado, para não ficar grosso, né? Afasto uma costurinha para cada lado, deixo encontrando bem a costurinha. E venho daquele 1 centímetro também de costura, fazendo toda a circunferência. Então, por que eu dividi em 4? Para agora eu poder encaixar essas 4 partes, para mim não puxar um lado mais que o outro. Senão fica aquela cintura que fica retorcida, né? Fica um lado mais puxado do que o outro, tá? Então, vocês têm que cuidar muito esses detalhezinhos. Afasto uma costurinha, uma para cada lado, puxa ponta com ponta e vamos encaixando. Pique com pique, costura com costura e assim vamos fazendo toda a circunferência. Quem quiser também pode botar 4 alfinetes, né, ali encaixando as costuras e os piques, para depois só seguir ali, né? Eu gosto de fazer direto ali encaixando na mão, já que tem o pique, ele não vai desencaixar. Seguro no pique e estico bem ele para ir naquele pedaço. Depois seguro bem na costura, estico bem ele, vou assim fazendo toda a volta, que é alfinete vício, né, que a gente fala. Quanto mais bota, mais quer colocar. E assim também a gente vai encaixando, tu não perde tempo. Bota alfinete, tira alfinete, né? Se tá encaixado em 4 partes, gurias, vai encaixar. Ele não vai chegar no final e sobrar tecido, porque vocês foram encaixando bem certinho as marcações, né? Tudo isso também a gente aprende lá na base, né, gurias? Que é pra a gente não ter que ficar refazendo aquela peça ali, né? Ah, não deu certo, sobrou tecido. É porque não tá dividindo em 4 partes, tá? Agora, o meu elástico, eu também vou dividir ele em 4 partes, ó. Achei o meio dele, achei as laterais dele também. Eu vou marcar ele com alfinete, ali botei de pezinho, mas vocês podem marcar com lápis também, né? Se tiver com lápis, ele também pode fazer uma marquinha com lápis. Porque essa divisão de 4 partes do meu elástico, eu também vou encaixar com as 4 partes ali, ó. Eu botando ele do lado pelo revel, ele fica uma dobrinha indo pra dentro, ó. E assim não fica aparecendo aquele meu revel pra fora, que é o melhor, gurias. Porque se vocês botarem pelo lado de fora, pelo lado da saia, ó, fica aquele revel virando pra fora. Então, quando botar o elástico, ele tem que ficar do lado do revel, não do lado da saia. E assim vocês vão deixar ele bem na pontinha, né, o elástico, e esticando de uma marcação a outra, encaixando aquelas 4 partes que nem a gente tinha feito antes. Sempre esticando bem o elástico ali. Tem que esticar bem o elástico na frente e atrás, gurias, porque senão depois ele vai passar pelo quadril, que é a parte maior, né, e vai estourar. Ainda mais que ele tá cortado no diagonal, ele cede mais o tecido. Então, quando vocês encaixarem essas 4 partes do elástico, tem que esticar, eu falo esticar valendo, assim, né? Na frente e atrás, pra depois, quando puxar, né? Passar bem no quadril, ele não vai estourar, tá? A gente tá costurando bem na beiradinha, né? Cuidou pra ficar bem na beiradinha ele. E o elástico pro lado do revel, né? Porque assim, quando vocês desvirarem, ó, ele fica uma beiradinha daquela saia, fica virando um pouquinho dela pro lado de dentro. E agora, para segurar esse revel ali, vocês podem só dar um pontinho nele, ó. Que daí, quando a gente vira, ó, aquele revel, ele não vai ficar virando ele também, ó. Fica uma bordinha da saia virando pro lado de dentro. E daí não fica parecendo aquela costurinha, né? Então, eu deixo eles bem encaixadinhos, costurinha com costurinha. Afasto ela, uma para cada lado também. E vou dar só um pontinho a costura ali embaixo, que é para segurar aquele revel
para ele não se desvirar, né? Para ele ficar bem encaixadinho ali. Isso vocês podem fazer em outros modelos de saia também com outros tipos de tecido, tá, gurias? Vocês veem que eu vou mudar o tipo de acabamento que eu vou fazer nessa saia, né? Eu fiz ela com revel ali. Por ser cetim, como ele é mais liso, né? Ele se desliza mais, então eu achei que o acabamento não fica bom por a gente botar uma blusinha ali por dentro, né? Acaba que o revel do meio ali quer levantar. Eu não vou passar costurinha na volta daquele revel ali, porque eu acho que não fica bonito. Por mais que eu passe na beiradinha ali de cima, né? Eu acho que não vai ficar legal. Até porque como ele é mais larguinho, ele vai ficar virando, né? Se eu botasse um forro para ele pesar também, como ele desliza, né? Eu acho que ele acaba virando ele ali. Então, a gente vai fazer uma outra forma de acabamento depois. Mas é um modelo para vocês fazerem, até para uma saia de crepe, de viscose. Vocês podem usar a mesma modelagem, o mesmo tipo de acabamento aí, tá? Quem não quer fazer com cos, que depois a gente vai acabar fazendo com cos. Ali o que eu tô fazendo primeiro, tá? Passando uma costura reta toda a volta da minha bainha. Uma costurinha de meio centímetro, tá, gurias? Tem que ser fininha mesmo, porque senão ele não vai virar e revirar, tá? Então, parece que eu não tô costurando nada, né? Parece, tipo, essa costura não tá servindo pra nada. Mas é uma costura de guia que a gente tá fazendo pra ficar mais fácil da gente virar e revirar. Então, faça uma costurinha pra cada lado. Vai virar bem naquela costurinha ali que vocês fizeram e revirar de novo. A gente já fez esse modelo de bainha aqui no canal também, né? E a gente ensina também lá dentro da nossa comunidade. Então, vai costurar agora bem na beiradinha dele, na parte de cima. Então, por que eu fiz aquela costurinha ali? Que é a nossa costura de guia. É nela que eu vou virar exatamente na costura e vou revirar de novo bem onde acaba o tecidinho. Assim, eu vou marcando todo ele o mesmo tamanho. Eu não preciso encher de alfinete lá minha bainha, né? Ou ir lá no ferro e passar primeiro ele, né? Também não precisa, vocês podem fazer direto ali na máquina. Claro que depois a gente vai passar o ferro também para assentar, né? As costurinhas. Mas já de primeira a gente segue ali, primeiro fazendo todo ele na máquina e depois vai lá pro ferro, tá? Então, eu tenho que esticar bem na frente e atrás também. E cuidando sempre para dobrar todo o mesmo tamanho. Vocês veem que ela fica assim meio retorcidinha agora no início. Mas depois, quando vocês passar o ferro, ela já se ajeita, né? Isso para quem vai fazer bainha vira e revira. Viram ali que ele acabou escapando ali quando foi dobrar e redobrar. A costurinha passou um pouquinho mais pra cima, né? Por isso que vocês têm que sempre seguir a pista ali, né? Porque se dá um pouquinho fora da pista, como ele é bem na beiradinha, ele acaba saindo, né? Se sai, pega um pouquinho antes e segue de novo. Não dá o retrocesso naquela emenda, porque senão fica aquele grosso aparecendo. Só pega uns 2 dedinhos antes e pega bem em cima da linha que vocês seguem ela todo o mesmo caminho, tá? Nas laterais ele é mais chatinho de encaixar, tá, gurias? Qualquer coisa empurra com a pontinha da tesourinha ali também, né? Porque ele fica mais grossinho por causa que tem a emenda também. Mas é o mesmo esquema, é vira e revira. É paciência, vocês aqui daí demorar um pouquinho mais pra ir ajeitando ele pra encaixar bem. Mas eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Tem que usar todos os dedinhos ali, esticando tudo o tecido pra costurar bem naquela beiradinha ali. Qualquer coisa, finca a agulha e dá uma ajeitadinha ali também, agulhas, pra esticar bem ele, tá? É um modelo de bainha mais difícil, ainda mais que a gente tá trabalhando com tecido que é mais chatinho mesmo, né? Porque o cetim, ele desfia, né? Ele escorrega, né? Estica ali, ainda mais tá no diagonal. Então, quem fez a overlock lá na parte de baixo, pode só dobrar a overlockzinha pra cima, né? E passar a costurinha reta em cima, né? Que é a costura de 1 centímetro, que a gente vai fazer uma bainha de 1 centímetro, quem passou overlock, né? Quem faz esse vira e revira, que o acabamento fica mais bonito pelo lado de dentro, porque não fica aquela over aparecendo, né? Mas é uma forma também de fazerem, tá? É tudo... É opcional, né? Eu falo que cada caso é um caso, né? São formas que a gente pode fazer a bainha ali, né? Pra ficar um acabamento mais bonito, não ficar parecendo aquela overlock. Mas como é um tecido que é chatinho mesmo de fazer, vocês podem só passar o overlock e virar uma vez. Por um tecido, talvez tentar numa viscose, né? Que daí ela é um pouco mais firme, daí fica mais fácil também, tá? Um crepe já não aconselho também tanto, porque daí ele é mais chatinho também pra quem tá iniciando, né? Mas é tudo, eu falo, é treino, tá, gurias? Quanto mais a gente fizer, mais vai ficando mais fácil, né? Ali na parte do quadril, eu tirei aqueles pontinhos, porque eu vou ajustar a minha lateral ali, né? Fiz o ajustezinho ali nas minhas laterais,
porque eu achei que tava muito solta no meu quadril. Então isso vocês vão ter que provar, ver ali, marcar, ficou um dedinho ali, marca aquele um dedinho que vocês querem ajustar, né? E faz aquele ajustezinho só na parte do quadril. Na parte de baixo deixar ele rodadinho, né? É normal, gurias, é uma peça piloto, né? A gente fala, vai ter ajustes, então a gente tem que ir se adaptando conforme o tipo de tecido também, né? Então agora eu tô segurando o meu revel de outra forma. Em vez de só dar aquele pontinho ali, eu virei o revel lá pra dentro e tô costurando pelo lado de fora, ó. Afastei uma costura para cada lado. Peguei bem na costurinha pelo lado de fora, cuidei para ficar bem aquele meinho lá em cima. E vou passar a costura reta bem em cima dessa costura ali do lado de fora. Bem no meio dela, tá? Vou passar ela toda ele bem em cima, porque daí ela nem vai aparecer. Vocês estando com a linha do tom e pegando ela bem em cima, por isso que a gente vai pelo lado de fora. Tô ajeitando pra lá embaixo ficar bem a costurinha, né? Mas por isso que a gente vai pelo lado de fora. Vocês passando bem no meio, só naquela partezinha do revel, quando vocês desviram, ele nem aparece, porque fica aquela costurinha pra segurar aquele revel pra ele não levantar, né? Por mais que eu fiz isso de segurar todo o revel, né, gurias? Ali no meio ele acaba se desvirando, né? Até porque quer botar uma blusinha por dentro, né? Ele acaba saindo pra fora. Então eu tirei aquele revel fora e resolvi fazer um cos. Antes eu não queria que ficasse aquele recorte ali, né? Mas para um acabamento para esse tipo de tecido não adianta, eu acho que seria o melhor mesmo botar cos, tá? Então eu vou medir quanto que ficou aquela minha cintura. Ficou com 39, por exemplo, a minha cintura. Então, eu vou toda ela com a costura, tá? Então, e o elástico, ele é de 3 centímetros. Então, tem que fazer o dobro do elástico, 6, mais um de costura para cada lado e um de folga. Então, vai dar 9 de altura, porque esse elástico é de 3 centímetros, pela metade da minha cintura ali, né? Se deu 39, vou botar uns 19 centímetros e meio ali, dobrado o meu tecido. 19 centímetros e meio por 9 de altura. Eu vou fazer um retângulo dele ali. Fiz então 19 por 9 centímetros de altura, marquei 9 dos dois lados, uni ele. Tô fazendo um retângulo ali, tá, gurias? Usando sempre o esquadro. E vou cortar ele na volta. Ali eu cortei o meu cos da frente, agora eu tenho que cortar o das costas. É a mesma medida. Então, eu só boto ele em cima e corto novamente todo igual, porque é a mesma medida frente e costas, tá? Então, cortei todo ele igual, que assim eu já tenho o meu cos da frente das costas, tá? E ele vai ficar no sentido ali que ele tem um elastano também, tá? Que assim ele vai limpar o meu elástico, ó. Sempre cuidar para não pegar aquele elástico, por isso que a gente bota aquele de folga. Então, eu pego onde eu tenho a minha auréola e dobro o meu tecido, ó. Então, ele ficou todo cheio de pontas, né? Então, eu pego na parte da auréola e dobro ela. Feito isso, como eu tinha feito aquele ajuste ali nas minhas laterais, ó, pra tirar um pouquinho ali do quadril que tinha ficado muito volume, então eu vou tirar um pouco daquele excesso também, ó. Porque vocês verem, ficou daí tipo uns 2 centímetros de tecido ali pra dentro. Como é um tecido mais marcante, né, guris, ainda mais que ele é brilhoso, ele marca muito, assim, né, até a calcinha da gente. Então, quem quiser pode botar um forrinho pra não marcar tanta calcinha, né. Mas vocês podem tirar aquele excesso ali que sobrou. Então, eu vou pegar só um pouquinho ali, bem perto do quadril, ó, que eu tô fazendo só na parte do quadril. E eu vou usar a minha sapata como guia lá na lateral, ó. Porque ele tem que ficar só 1 centímetro de costura ali pra dentro. Não ficar tão largo aquela costurinha. Então, eu pego onde ela tava fininha e começo usando a lateral da sapata como guia, que ele vai cortar aquele excesso de 1 centímetro só onde estava mais. Vou fazer isso nas 4 pontas, sempre ele separado, tá? Por que a gente passa o overlock separado? Porque se vocês têm que fazer um ajuste, é muito mais fácil. Vocês têm que desmanchar somente a reta, não desmanchar a over e a reta, né? Assim não dá tanto trabalho também, né? E pra abrir aquelas costurinhas depois no ferro também, né? Que fica mais bonitinho ali, assentadinho também na lateral do corpo, tá? Então, feito aquele ajuste ali, agora a gente pode passar também overlock na parte de cima da minha saia. Porque como ela não vai ficar embutido, não vai ter mais o revel, ele vai ficar um cos, então eu tenho que passar overlock na parte da cintura, tá? É formas de acabamento, tá, gurias? Então, poderia ter feito aquele modelo com revel,
para uma saia de viscose, né? Aquele revel também vocês podem entretelar ele para ele ficar mais firmezinho, mas por mais que entretelasse no cetim, eu acho que não funciona muito bem, tá? Porque ele é muito fininho, é muito levezinho, ele escorrega mais também, ele acaba ali, por mais que vai passar o pesponto, né? Sabe aquela roupa que vira e mexe saindo para fora, né? A gente compra roupas assim também, né? Então eu preferi fazer uma coisa prática, né? E uma coisa fácil também. Então, eu acho que o cos com elástico fica fácil também de vocês fazerem, né? E fica prático também pra gente usar. Então, passei na cintura ali no meu corpo e agora eu tô passando no meu cos também, só nas partes maiores. Vocês viram que eu tô passando separado. Passei um e agora eu tô passando o outro. Sempre nas partes maiores daquele meu retângulo e também sempre empurrando a costura ali pra se ela estourar, né? A gente repassar ela. Feito isso, a gente vai na máquina reta fechar as laterais do meu cos. Sempre 1 centímetro de costura, que eu já calculei que tava a costura lá, né? Então, eu vou costurar somente 1 centímetro de costura nas duas laterais para mim poder encaixar aquele cos. Então, vocês veem, curioso, que por mais que a gente idealizou ali aquela peça, né? Vou fazer esse tipo de acabamento, às vezes não dá por causa do tipo de tecido. Então, às vezes acontece a gente ter que mudar ali o tipo de acabamento. É aquilo, cada caso é um caso, né? E isso acontece lá na fábrica, por isso é feito uma peça piloto primeiro para ver todos os tipos de acabamento que vai querer naquela peça, uma melhor forma para depois sim cortar aquelas outras peças, né? Mas então a gente tem que fazer uma peça piloto primeiro, né? Então, a gente vai se adaptando quando a gente vai fazer direto já a peça, né? Então, eu fiz o meu cos ali, fechei as duas laterais, dividi ele por 4 também, fiz aqueles piquezinhos. Agora, ali na minha saia, como tinha saído aqueles retrocesso, né? Eu tenho que fazer aquele retrocesso ali no finalzinho. Então, vou só emendar a costurinha de onde ela tava, do retrocesso, chego no finalzinho, do retrocesso de novo. Sempre quando inicia e quando termina, tá? É como uma reforma, tem um buraquinho, vocês vão começar um pouquinho antes da retrocesso, passa onde tá o buraquinho e vai até o finalzinho ali da retrocesso também, tá? Vou cortar todos esses fiapinhos também que já tinha ficado nela, né, pra não atrapalhar. Da overlock, né, que a gente tinha passado ali pra tirar um pouco dos excessos. Feito os retrocessos ali nos cantinhos na parte de cima, porque a minha bainha, o resto já tava todo certo. Foi só fazer mesmo um ajustezinho ali no quadril, né? E agora a gente fazer esse cos com elástico. Então, feito isso ali na minha cintura, eu também vou dividir. A minha saia já tava dividida em 4 partes, né? Fazer aquela divisão dando piquezinho. Ali vou dar retrocesso do outro lado também, que saiu fora pra gente ter passado a overlock, né? Então, vou dividir em 4 partes aquela minha saia para me encaixar com aquele meu cos lá também, tá? Quem achar melhor, pode fazer o cos, fechar só ele primeiro para depois unir ele na saia. Eu já vou botando tudo junto, mas é prática, tá, gurias? Lá é a mesma forma que a gente faz na nossa bermudinha lá na comunidade. Um passo a passo, né? Depois, quando vocês tiverem mais prática também, vocês já podem usar pegando os 3 tecidos juntos. Quem achar assim, tô botando e tá escapando um tecido, porque são 3 tecidos que a gente vai pegar junto. Então, fecha todo o cos e depois junto com a saia. Ali a gente afasta uma costurinha para cada lado, para ele não ficar muito grosso. E eu vou forrar aquele elástico ali, ó, para ele não ficar aparecendo. E já pego aquelas 2 camadas do elástico na costurinha da lateral e encaixo com a costurinha da lateral da minha saia, que eu também afastei uma para cada lado para não ficar muito grosso. E assim eu sigo toda a volta da minha cintura, ó. Vou juntando pique com pique, junto com o pique lá da minha saia e o elástico tá ali dentro. Eu não vou costurar o meu elástico, tá, gurias? E vou botando alfinete ali naquelas 4 partes também, para eles se encaixarem, ó. Afasto uma para cada lado, juntei costura com costura, boto o elástico ali no meio e venho com cos e dobro ele ali também, que eu vou pegar 3 tecidos juntos ali na máquina. Então, quem achar muito difícil pegar os 3 tecidos juntos, forra só o elástico primeiro, passa a costurinha bem em cima da overzinha, bem na beiradinha, que nem a gente faz lá no costa do elástico, da bermudinha, né? E depois junta lá na saia, então vai ter que passar 2 costuras, né? Por isso, quanto mais tempo, né, vocês levam, mas tudo é prática, tá, gurias? Então, a gente começa no mais fácil e daí, quando a gente vai acostumando, a gente vai diminuindo a quantidade de costura também, a gente consegue ir reduzindo para ser mais rápida também, né?
Então, quando eu tô encaixando agora, eu tenho que cuidar para não fugir nenhum tecidinho, porque são 3 tecidos que eu tô pegando ali. E eu não posso pegar o meu elástico também, por isso que eu deixei aquele 1 de folga lá, no cálculo lá do cos. Então, eu deixo aquele afastamento ali de 1 centímetro, né? Eu tô passando a minha costura embaixo daquela overlock ali, e não tô pegando o elástico. Vou esticando bem de um alfinete ao outro, todo ele, né? Encaixando aquelas 4 partes, costura com costura, pique com pique, e assim eu vou indo toda a volta. O segredo também é vocês botarem sempre o cos pra cima na máquina. Então, eu tô com a minha peça do lado avesso e eu botei o cos lá pra dentro. E quando eu costurar, eu vou deixar o cos pra cima na máquina. E vou botando ele assim, fazendo toda a circunferência. Fica mais fácil pra vocês também encaixarem ele ali na máquina e esticando bem de um alfinete a outro. Feita a costurinha ali, gurias, é sempre bom vocês esticarem bem ele depois também para ver se não vai estourar aquela costura, né? E para aquele elástico não ficar soltando, a gente vai passar aquela costurinha bem no meio do elástico, né? Pelo lado de fora, estica ele, ó, para ele franzir parelho, né? Não ficar um lado mais franzido do que o outro, ó. E até se estourar a costura, já estourar agora pra gente refazer. E passa aquela costurinha bem no meio do elástico, que assim ele não vai ficar girando depois, né? E eu não quis fazer aquelas outras costuras, porque eu acho que fica mais bonito assim, ele inteirinho, né? Ainda mais esse tecido. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Não esqueçam de deixar um comentário do que acharam desse vídeo e de curtir também. Vou deixar aqui embaixo, gurias, o link com a nossa comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então lá dentro da nossa comunidade tem toda a nossa parte da nossa costura, né, a base, tanto para quem nunca costurou, então vocês aprendem também na escolha da máquina de vocês, né? Vão aprender passo a passo de como fazer uma montagem de uma peça, botar zíper comum, invisível, fazer bolsos, cos com elástico, né? Tudo detalhezinhos que a gente aprende lá para conseguir fazer as peças em tamanhos reais depois. Então a gente fala que é um processo, né, que a gente vai fazendo para seguir lá, começar a fazer as peças em tamanhos reais. Por quê? Pra gente aprender a manusear lá a máquina, né? A lidar com o pé e a mão da gente, controlá-la também. Aprender a lidar com os tipos de tecido, porque primeiro a gente começa com tecido firmezinho e depois vai evoluindo, né? Já começando com tecido com malha, com tecido que escorrega, que nem o cetim, né? Ele desfia um pouco, ele cortado no diagonal ainda, ele estica mais. Então, isso tudo conforme o tempo a gente vai acostumando, né? E vai aumentando mais o nível, né? A gente fala que é aos pouquinhos assim, daí a gente vai criando mais confiança na gente e vai ficando mais fácil da gente fazer as peças assim também. Então lá dentro tem toda a parte da costura e tem a nossa parte da modelagem também, de como criar o molde ali no papel. Então a gente vai aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel. É uma receita de bolo, a gente fala, que aquela receita vocês vão seguir para qualquer pessoa depois, só vão inserindo ali as medidas de qualquer um. E também pode usar para tabelas industriais. Vocês vão usar a mesma receita e só vão usar as medidas de uma tabela industrial para quem vai confeccionar e para fora também, né? Então a gente aprende toda a base da costura, a base da modelagem. Tem a parte mais avançada da modelagem também, alterações, né? Eu falo que é a cobertura do bolo. Então a gente aprende recortezinhos princesa, manguinhas bufantes, gola de blazer, né? Todos os detalhezinhos que é mais avançado, mas tudo tem lá dentro também, né? Tem aulas na parte da costura também, tem umas aulas a bônus também com outros tipos de acabamento que a gente aprende. E lá também, gurias, tem moldes disponíveis para vocês baixarem. Quem não quer criar ali o molde do zero, né, quer uma coisa pronta, então tem lá eu explicando para vocês, como que faz a montagem dessa peça aqui e já o molde disponível para vocês baixarem do PP ao GG também. Então é bom para quem quer já alguma coisa pronta, porque daí já tem tudo pronto lá também, né? Só baixar o moldezinho e também já sabe como que faz a parte ali do processo de costurar, né? O que eu faço primeiro? Eu costuro cos, eu boto um zíper, né? Então tudo tem o beabá ali da nossa costura que a gente fala. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Tchau!